aí nós falávamos na última aula sobre as questões que envolvem aí o chamado conflito entre árabes e israelenses, tá? E aí nós vamos lembrar, então, os principais pontos, né, motivadores para a existência desse conflito. Então, de início, existe uma questão territorial, a presença ali desses dois grupos, né, que ocupam a região da Palestina, acabou sendo muito, vamos dizer assim, ocorreu um revezamento, né? Houveram transições de ocupação desses dois grupos em diferentes períodos da história. Então, é por isso que existe, de ambos os lados, uma reivindicação pelaquele território. Então, é inegável que você vai ter aí argumentos tanto de árabes quanto palestinos para possuírem toda essa região. No entanto, nós sabemos que esse conflito ele acabou ganhando proporções maiores a partir de 1947. Em 1947, nós temos aí o mundo saindo da Segunda Guerra Mundial e a ONU define, então, a chamada Partilha da Palestina. E aí isso acabou acirrando o segundo motivo. O primeiro motivo foi a disputa territorial, o segundo motivo, com a partilha da Palestina, você vai ter ali as motivações religiosas, as disputas que vão ocorrer entre árabes, muçulmanos e israelenses judeus, ok? Então, por que a partir de 1947? Porque há um reconhecimento do Estado de Israel, a criação desse Estado-nação, em contrapartida não há o mesmo reconhecimento pelo restante ali da região que compuseria a chamada Palestina. É por isso que a primeira questão, ainda dando aí continuidade a esse conflito, que vai estar com toda certeza na sua prova, ele tem 99,999% de estar na sua prova, é um conflito que ele teve, né, diversos acontecimentos no desenrolar desses anos a partir de 1947, ok? E então, a devolutiva de hoje, ela vai dar continuidade justamente a esse momento histórico, né, desse conflito entre árabes e israelenses. Então, olha aí, na página 191 do livro didático, a primeira questão, ela trabalha dentro dessa temática, dizendo o seguinte: o conflito árabe-israelense foi marcado desde 1948 por confrontos históricos. Complete o quadro com informações a respeito das principais guerras na região da Palestina. Então, você já sabe que a região que nós estamos estudando é a região da Palestina, e existem aqui alguns conflitos que ocorreram dentro desse grande conflito, ok? Que está ocorrendo entre essas duas nações. Tá? Então, eu tenho a Guerra da Partilha, a Guerra do Canal de Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Então, esses foram os principais conflitos que ocorreram no desenrolar da disputa entre árabes e israelenses. Lembrando que os motivos estão ligados ao território, a posse ali do território, quem de fato é o dono, vamos dizer assim, quem tem a posse desse lugar, né, desse espaço geográfico aí na Ásia, e também as divergências religiosas. E aí, você vai, então, fazer um marco temporal, tá bom? Então, existe um quadro, conflito, tá o nome do conflito aí na coluna, na primeira coluna, na segunda coluna, período, na terceira coluna, motivo, e na quarta coluna, consequência. Então, a Guerra da Partilha, ela vai ocorrer em 1948 e vai durar ali mais ou menos até 1949, ok? Então, qual foi o motivo da Guerra da Partilha? A Guerra da Partilha, ela vai ter uma motivação ligada à expansão territorial de Israel, ok? Então, em 1947, Israel ela é, né, reconhecida pela ONU como Estado-nação. No entanto, os palestinos insatisfeitos começaram a protestar
e essa guerra, ela representou aí, foi motivada, o motivo, né, a expansão do território de Israel. E a consequência? A consequência que nós podemos ver em decorrência desse conflito foi que Israel venceu os 5 países árabes que se reuniram ali, formando uma chamada espécie de Liga Árabe, né? E aí você tem o Egito, o Iraque, o Líbano, a Transjordânia e a Síria se juntaram contra Israel, saíram derrotados, e a consequência foi que Israel acabou aumentando em mais 40% o seu território. Ok? Então, a consequência da Guerra da Partilha, o período 1948 a 1949, o motivo é a expansão do território de Israel e a consequência, Israel venceu os países árabes e expandiu, aumentou ali 40% do seu território, além de Jerusalém ter sido dividida, tá? Entre israelenses e jordanianos. Ok? Guerra do Canal de Suez. Essa guerra vai acontecer aí dentro do ano de 1956, mas você pode colocar os meses aí. Foi de julho a outubro de 1956. O motivo foi a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. Então, o Canal de Suez é uma rota comercial, uma das mais utilizadas no mundo. É de lá, por exemplo, que você tem, né, a saída para o Oceano Índico, e isso acabou representando aí um importante marco decisivo para o início desse conflito. Então, o motivo foi a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. E aí você faz uma pergunta, mas o Canal de Suez não é do Egito? Sim. Só que ele era administrado antes de 1950 em parceria entre a Inglaterra e a França, né? A Inglaterra detinha ali o poder comercial ao lado da França, de administrar aquele território, apesar de estar no Egito. E aí tem uma explicação bem direta, né? É o interesse ali por uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. E ainda hoje é a Inglaterra, tá? Curiosamente, que administra o Canal de Suez. Qual foi a consequência da guerra do Canal de Suez? A consequência, meninos, vai ser a criação da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Você vai ter também a substituição do colonialismo anglo-francês pela supremacia dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, diante dessa situação aí, dentro da região em que nós estamos falando, no Oriente Médio, vai ter a saída da presença ali dos colonizadores ingleses e franceses da administração do canal, e você vai ter uma influência maior dos Estados Unidos e da União Soviética. Aí nós estamos falando da década de 60, você tem que lembrar também, no contexto amplo, o que está ocorrendo no mundo, que é a chamada Guerra Fria. O mundo está dividido entre disputas militares e ideológicas, basicamente representou isso, a chamada Guerra Fria, dividindo o mundo em Estados Unidos e União Soviética. Então, a guerra do Canal de Suez, ela vai dar início à criação da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, a substituição do colonialismo anglo-francês pela supremacia dos Estados Unidos e da União Europeia. Essa vai ser a consequência. O terceiro conflito, a Guerra dos 6 Dias, ocorreu em 1967. Novamente, o motivo foi a expansão territorial de Israel e a consequência, ocupação da península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã, ok? Então, a consequência da Guerra dos 6 Dias talvez foi, de fato, a guerra que trouxe, né, uma maior alteração dentro dessa composição geopolítica desse conflito, porque você tem Israel expandindo-se agora para territórios que são considerados estratégicos. E aqui eu quero citar 2, ok? O primeiro território seria a região da Cisjordânia. Cisjordânia é uma região dentro da Palestina, em que pertencia, antes da chamada Guerra dos 6 Dias, aos palestinos, ao povo árabe que vive dentro dessa região. E, curiosamente, Israel expande-se diante desse território,
e nesse território nós encontramos uma grande reserva de água potável, assim como Israel se expande também mais ao norte, em direção à Síria, e consegue, né, a dominar ali, possuir as chamadas colinas de Golã, que também são território de água potável. Além de tudo isso, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, ela vai dar uma consolidação militar de Israel no Oriente Médio. Então, eles passam, assim, a ser os bambambãs dentro do Oriente Médio, muito porque você tem o apoio também dos Estados Unidos já a partir desse período aí. E, finalmente, o último conflito, a Guerra do Yom Kippur, em 1973. O motivo foi que Egito e Síria desejavam recuperar os territórios perdidos para Israel lá na guerra ainda da partilha e também, de maneira mais recente, na Guerra dos 6 Dias. A consequência foi que o conflito terminou sem que houvesse alteração na posse das terras, né? E, além de tudo isso, ainda gerou uma crise mundial de petróleo, tá? Porque basta você lembrar aí que dentro dessa região eu tenho os chamados países da organização, os países produtores e exportadores de petróleo, a OPEP. Então, eles se revoltaram com Israel e, sabendo que Israel também recebe o apoio dos Estados Unidos, eles lançaram aí um boicote do petróleo para os países no caso, Estados Unidos, que está na América, e também alguns países da Europa. Isso acabou gerando uma crise ali em 1973. Então, de Israel, aí nós podemos dizer que concluímos esse conflito, né? E nós vamos continuar aqui comentando outros conflitos, entendendo de maneira mais ampla aqui, por exemplo, a segunda questão da página 192, que vem falando basicamente dos países em que estão ocorrendo algum tipo de conflito geopolítico e também as religiões que estão envolvidas aí dentro dessas guerras, dessas situações conflituosas. Então, a segunda questão da página 192 nos diz o seguinte: no continente asiático se desenvolveram importantes religiões e filosofias que são atribuídas aos conflitos culturais e étnicos. Relacione as características filosóficas e religiosas dos principais conflitos no continente asiático. Então, você tem a letra A, Caxemira, conflito da Caxemira, letra B, Palestina, letra C, Tibete e letra D, Iraque. Ok? Do outro lado, você tem as colunas que você vai ter que relacionar com a religião ou cultura que estão envolvidas aí dentro desses conflitos que acabamos de mencionar na primeira coluna. Então, a primeira coluna lá do outro lado está escrito budismo, né? Budismo. Qual seria o conflito aí que eu tenho os budistas envolvidos? Seria o conflito no Tibete, o conflito que envolve ali a posse por esse território, pois a China, ela detém esse território até hoje. Isso acabou acontecendo ali devido a um processo de expulsão dos monges tibetanos que já abrigavam ali, que fizeram inúmeras construções. Hoje existe uma proposta dos próprios budistas de tentar resolver essa questão pacificamente, até aceitando o domínio chinês, mas deixando que o país ele tenha uma liberdade cultural. Mas os chineses eles não avançam em relação a isso, e basta você lembrar que a China faz parte do Conselho de Segurança da ONU, e a ONU ela não tenta se envolver muito nessa questão, ok? Então, o Tibete seria a letra C de casa, o budismo, né? O budismo estaria relacionado ao Tibete. Judaísmo e islamismo. Você teria aí essas religiões envolvidas no conflito que está na letra B, a Palestina, ok? Então, o conflito que está na letra B, a Palestina. Ok, beleza. Então, letra C, budismo, letra B, Palestina. Tudo bem? Eu vou só fazer um pedido aí, controle-se o dedinho, tá bom? Galera do 9º ano, não fique riscando a tela, tá? A minha esposa, ela chama atenção, uma vez ela chama atenção dos dela do 2º ano, mas do 9º ano, acho que não é preciso a gente estar brincando de riscar a tela, né? Então,
A terceira coluna, perdão, fundamentalistas islâmicos. Onde é que estaria acontecendo esse conflito com a presença de fundamentalistas islâmicos? No Iraque. Basta você lembrar que o Iraque ele vai ser a base ali de alguns grupos terroristas, como a Al-Qaeda e também o Estado Islâmico. E a última disputa é entre hinduísmo e o islamismo, seria pela região da Caxemira, tá? Onde você tem a disputa entre Índia, os hindus, os hinduístas, e o Paquistão, os islâmicos, ok? Então, a segunda questão ficou C, B, D, A, ok? E aí é para você escolher um desses conflitos e determinar uma possível solução favorável aos países envolvidos. É bem difícil nós encontrarmos uma solução, mas eu acredito que através do diálogo e da diplomacia nós teríamos uma resposta positiva. Terceira questão envolve aí um conflito que tem entrado na roda de discussões dos últimos anos, que é um conflito entre a Síria, né? O conflito da Síria, na verdade. A Síria, na terceira questão, diz o seguinte: a Síria tem apresentado manifestações políticas por parte de rebeldes e repressões sangrentas por parte do governo sírio, ao longo dos anos de 2011 e de 2012. Sobre esse país do Oriente Médio, some o que for correto. Então, você vai ter muitas questões assim no ensino médio e também, possivelmente, no Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem. Então, essa questão é para você julgar os itens, né? Dizer quais são corretos e, ao final, identificá-los somando, tá? Na linha que está logo abaixo, o resultado você coloca nesse retângulo aqui. Então, a primeira, o 01, afirmação 01 diz o seguinte: os curdos que habitam parte do seu território são a maioria étnica do país, que tem nos árabes sírios a sua segunda etnia em número representativo. Então, isso daí não é verdadeiro, tá? Os curdos, eles são conhecidos como povo sem pátria, e eles defendem a criação de um país, né, que seria aí o chamado Kurdistão, que pegaria, sim, uma porção territorial da Síria, mas eles não ocupam, tá? Esse território em grande proporção. Eles vão estar ali na região da Turquia, do Azerbaijão e também do Iraque. Na Síria vão ter uma pequena quantidade de curdos. Essa primeira questão, essa primeira afirmação, ela está errada, 01. 02. Tendo como capital a cidade de Damasco, é banhada pelo mar Mediterrâneo na sua porção oeste e possui desertos em seu território. Sim, a Síria ela localiza-se ali próxima à região da Turquia, né, que é um dos países bicontinentais do mundo, ao lado da Rússia. Ela tem uma porção do território na Ásia e outra porção na Europa. No caso, a Turquia, a Síria ela vai ser banhada aí pelo mar Mediterrâneo, mar que separa ali o norte da África do sul da Europa, ok? Então, está correto, além da presença de muitos desertos ali dentro do seu território. Então, a 02 da terceira questão está correta. Marque aí 02 como correto. 04. A República Árabe Síria, na guerra com o seu vizinho Israel, teve as colinas de Golã, no sudoeste do país, ocupadas por esse país, né? No caso, por Israel. Então, você tem que lembrar que a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Síria ela sai derrotada, ela fez ali uma aliança, né, com outros países árabes, saíram derrotados e perdeu a região das colinas de Golã para Israel. E é completamente correta o item 04. E, finalmente, a 08, a Síria é uma república islâmica teocrática semelhante ao Irã, de quem recebe ajuda financeira e militar. Ó, galera, a Síria, como eu falei para vocês, ela tem um governo que é um dos governos que poderia ser um governo mais próximo do Ocidente, devido à criação ali de Bashar al-Assad. Ele foi criado na Europa, e ele tem uma educação um pouco mais distante dos costumes árabes. Ele é muçulmano, mas ele é um pouco mais, vamos dizer assim, maleável dentro da discussão, da diplomacia, apesar de ter promovido nos últimos anos aí inúmeras perseguições aos seus opositores. Então, não é um sistema de uma república islâmica teocrática, onde você tem ali as regras do Alcorão sendo implementadas. Pelo contrário, apesar de ocorrer um grande conflito dentro dessa região,
ainda há uma abertura muito grande para se resolver, né, além das questões ligadas à religião, né? É uma questão mais que envolve aí realmente um acordo diplomático. A Síria ela não é reconhecida, então, como um país, uma república islâmica teocrática, ok? Então, está equivocada o item 08. Então, os itens corretos da questão número 3, o item 02 e o item 04. Na linha que está aqui abaixo, você vai ter que colocar as respostas, 12 mais 4, e colocar o resultado aqui dentro desse retângulo, ok? Então, o resultado é 6, né? 12 mais 4, as únicas duas corretas é o 6. Uma outra questão geopolítica dentro da Ásia é a questão que está na quarta questão aqui na atividade de vocês, na página 192, tá? Então, você tem aqui essa faixa vermelha, onde nós temos alguns traçados nacionais do Oriente Médio. Na região sombreada na representação, em vermelho, é uma das várias existentes no planeta, formadas de grupos de nacionalidades sem estados. Essa região, não contemplada com o território reconhecido internacionalmente, é chamada de... Então, turma, você vai perceber que existem alguns grupos nacionalistas, isso aqui não se estende somente a... Isso não se estende, galera, somente à questão da Ásia, mas em outras porções territoriais, ok? Então, esses grupos nacionalistas eles requerem, entre outras coisas, a posse de um território, o reconhecimento desse. Nesse caso aqui em vermelho, nós temos a resposta, a letra E, o Kurdistão, né? Que é um país que não é reconhecido, na verdade, eles são chamados de povos sem pátria, e acaba estando aí dentro do contexto geopolítico da Ásia, essa problemática desse povo, os curdos, né? Que são reconhecidos como os povos sem pátria, ok? Quinta questão, ainda aí dentro dessa devolutiva e da revisão que nós já estamos fazendo sobre os conflitos do Oriente Médio, a quinta questão, ela vem perguntando aí de maneira mais ampla sobre o conflito do Iraque, ok? Embora os conflitos estudados aconteçam na Ásia, é comum o envolvimento de países de outros continentes. Justifica o interesse das grandes potências nos conflitos ocorridos no Iraque desde a década de 90, ok? Então, basicamente, você vai perceber que os conflitos eles vão ocorrer por três motivos. Eu estou repetindo isso daqui porque é algo que vai cair na prova. Ou pelo território, que poderíamos caracterizar como região, tá? Ou devido a disputas da religião, e aí você tem diferentes religiões também existentes ali dentro da Ásia, ou por uma diversidade cultural, povo. É por isso que eu dei as três palavrinhas, região, religião e povo. No caso aqui, a quinta questão, está perguntando do interesse, né, de grandes potências nos conflitos ocorridos no Iraque a partir da década de 90. Então, o principal interesse que se tem no Iraque está relacionado à sua posição geográfica. Então, o Iraque ele localiza-se no chamado Golfo Pérsico. Essa região ela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Então, o Iraque ele tem, sim, uma das maiores fontes de petróleo do mundo, ou pelo menos ele localiza-se próximo a uma das maiores fontes ali no Irã e outras regiões ali, como, por exemplo, a região do Kuwait, também está dentro dessa região do Golfo Pérsico. Então, o interesse dessas potências em ocupar o Iraque, em se envolver ali nos conflitos do Iraque, está relacionado às reservas de petróleo que existem naquela região. Ok? Sexta questão, nós temos mais uma questão aí sobre essa temática da geopolítica da Ásia, e vem falando aí de maneira geral sobre os conflitos que ocorrem dentro desse continente. Sobre o Oriente Médio, some o que estiver correto. Novamente, uma alternativa para você somar, ok?
A 01 diz o seguinte, afirmação 01. Localizado no leste europeu, o Oriente Médio posiciona-se estrategicamente entre 3 continentes, Ásia, Europa e Oceania. Está errado, tá? O Oriente Médio, ele faz parte do continente asiático, não do leste europeu, da Europa. Então, está completamente errado o item 01. Item 02. Na costa banhada pelo mar Mediterrâneo, estão países como Jordânia, Síria e Líbano, que têm se destacado pela instabilidade que a criação do Estado de Israel em 1948 trouxe para a região. Então, basta você voltar aqui e nós vamos identificar os países, tá? A Síria, a Jordânia e a Líbia estão de frente para o mar Mediterrâneo e, com toda certeza, foram também influenciadas pelo processo de partilha da região da Palestina e a criação do Estado de Israel em a partir de 1947, né? E, contudo, os avanços que tiveram em 1948. Então, o item 02 está correto. Item 04. Na região central do Oriente Médio, localiza-se o deserto do Saara, considerado o maior do mundo. O clima no local impede a fixação do homem e o desenvolvimento de qualquer atividade agrícola. O deserto do Saara, ele vai estar localizado no norte da África, ok? Então, está errado aí esse item, tá? Então, não marque. Apesar de a região apresentar inúmeros desertos, mas o deserto do Saara ele vai estar na região do norte da África, ok? Então, está errado o item 04. Item 08. A região já abrigou importantes civilizações do passado, como a egípcia e a mesopotâmica. Por isso, convive com diferenças étnicas, culturais e religiosas, resultado das influências que recebeu durante séculos, tratando-se de uma das áreas de ocupação mais antigas do mundo. Sim, nós temos aí o item 8 como sendo correto. Nós podemos aí destacar, por exemplo, a região que abriga aí o atual Irã e Iraque, que é uma das regiões mais antigas de ocupação da Terra, tá? Os chamados os mesopotâmicos estiveram ocupando ali durante muito tempo a região do Irã e do Iraque. E, finalmente, 16, o item 16 da sexta questão. Marcante característica do Oriente Médio é o fato dele ser o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, o item 16 está correto. Então, ficou como os itens corretos 2, 8 e 16. Você vai novamente aqui colocar esses itens 2, 8 e 16, somando-os, você vai obter o resultado de 26. Ok? Já estamos chegando aí ao final da nossa revisão dentro aí das atividades que deixamos para vocês nesse início de 4º bimestre. 7ª questão já fala de uma questão, de um outro conflito geopolítico que envolve a região da Caxemira. A região da Caxemira é uma região que é disputada aí por 3 países, a Índia, a China e o Paquistão, e que você tem ali, entre outras questões, um território com um potencial hídrico muito grande. Então, a 7ª questão traz aí o contexto desse conflito, dizendo o seguinte: a Caxemira, região constituída por uma população predominantemente muçulmana, tem maior ligação cultural com o Paquistão. Qual seria o motivo que impede a desistência da Índia desse território? Então, galera, a Caxemira, ela acaba tendo aí, como eu falei para vocês, né, ali na questão, essa identificação territorial com o Paquistão, tendo em vista que esse país é um país reconhecidamente muçulmano. Então, tem uma população muçulmana grande, tem uma identidade cultural ligada ao Paquistão, porém, a Índia não abre mão desse território e também a China ali possui, de certa forma, um poder sobre essa região. Então, qual seria o motivo, né? Você sabe que sempre existe um motivo por trás das disputas territoriais. Pode ser ele uma questão de um recurso que possa existir ali, uma questão religiosa, ou mesmo uma disputa aí entre diferentes filosofias culturais. Além de representar a ampliação da área territorial, a Caxemira ela está localizada numa região com alta fertilidade e contém inúmeras fontes hídricas, além de existir ali os afluentes do rio Indo. O rio Indo, que ao lado do rio Ganges, né, formam
um importante recurso hídrico dentro dessa região do subcontinente indiano. Então, esses seriam os fatores que explicam a não desistência da Índia por esse lugar. Então, existe ali uma questão que envolve a fertilidade da terra, envolve recursos hídricos, no caso, água doce, potável, e também as nascentes, né, de um rio que é importante dentro do sistema de abastecimento das cidades e também do sistema de navegação. Então, a Caxemira, basicamente, é uma disputa territorial que ocorre motivada por essas questões. Ok? A oitava questão, nós vamos também aqui dar a devolutiva dessa questão que envolve ainda aí a disputa entre judeus e palestinos pela região, pelo grande território da Palestina, tá? Então, a oitava questão diz o seguinte: geralmente, toda a história tem ao menos duas interpretações diferentes. Cite as razões defendidas pelos árabes e judeus para se apropriarem da Palestina e dê sua opinião sobre o assunto. Então, de um lado, de um conflito, sempre vai existir de uma história de conflito, sempre vai existir dois lados, né? São os chamados dois lados de uma mesma moeda. Então, os judeus, no caso dos judeus, eles são convictos de que eles têm um direito de propriedade sobre as terras em questão. E qual é o argumento que eles usam? Que eles já estavam lá, só que eles foram expulsos pelos romanos. E eles foram forçados a abandonar aquele território. Isso na antiguidade. Já os palestinos, eles se sentem donos da região por terem habitado lá durante muito tempo em que foi abandonado pelos judeus. Então, basicamente é assim, os judeus estavam no território, o Império Romano ele invade ali a região da Palestina por volta do século I da era cristã. Ele invade lá pelo ano 70 depois de Cristo, para ser mais preciso. Pessoal judeus saem, né? Foi a chamada diáspora. Saem e se espalham pelo mundo. Os palestinos vêm e ocupam a região, os árabes, muçulmanos, palestinos, como são chamados. E existe essa discussão, né? Você saiu, eu ocupei, então já estou morando durante muito tempo, é nosso. Né? Nós temos até algo interessante dentro dessas questões que envolvem posse de terra, que é o uso capial. O uso capial, ele diz, né, que a pessoa que vive durante mais de 5 anos ali numa terra, ela acaba tendo direito sobre aquela região. Então, mais ou menos, seria algo semelhante ao que ocorre lá na região da Palestina. Então, você teria que analisar e colocar esses dois lados aí da moeda, né? Justificativa para o conflito. Judeus dizem que sempre moraram lá, que foram expulsos, infelizmente tiveram que sair. Os palestinos aproveitaram para ocupar esse espaço no momento de saída dos judeus, ok? A nona questão é falando sobre Timor-Leste, Indonésia. Eu prefiro não comentar sobre esse conflito, não explorarei na prova e não vejo grande relevância dele na atualidade, ok? Então, Timor-Leste, a nona questão, nós não iremos trabalhar. A 10ª questão, nós já trabalhamos esse contexto aí, que foi a ocupação que vai ocorrer, né, na região ali do Oriente Médio, a partir da década de 60. A influência, ou melhor, em algum momento a ocupação, a presença, através do apoio militar da União Soviética e dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, a 10ª questão, ela traz o seguinte: após o fim da União Soviética, os Estados Unidos têm imposto ao mundo uma ordem com base em seus interesses, tomando decisões unilaterais sem considerar resoluções de organismos internacionais como a ONU. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo do que se diz no texto. Então, os Estados Unidos, ele tem uma definição aí bem interessante. Eles são considerados xerife do mundo. Então, qualquer confusão que se tenha, os Estados Unidos vai lá e metem um bedelho deles e muitas vezes desobedecem, né, às resoluções que são estabelecidas, principalmente pela ONU, que trabalha muito sobre esse prisma dos conflitos, tentando combater esses conflitos. Então, a situação que demonstra um pouco a visão americana que se tem de interesses, de decisões unilaterais, seria a letra A, ocupação militar do Iraque e deposição do governo de Saddam Hussein. Então, em 2001, após ali o ataque ao World Trade Center,
os Estados Unidos começou, então, uma política de perseguição a esses grupos terroristas em suas áreas de origem. E essa foi a desculpa para que, em 2003, eles invadissem ali a região do Iraque, né? E ocupassem aquela região e só viessem a sair, de fato, em 2012, né? Quando você tem ali a transição de governo, já tem a presença do Barack Obama, é que eles continuam a sair. Na verdade, isso daí demonstrou ao mundo um pouco que eles pouco se importam em obedecer às determinações, até mesmo de entidades como a ONU. Ok? E a 11ª fala sobre a situação do Tibete, que pode vir também na prova. A dominação chinesa no Tibete associa a força militar aos processos migratórios, o que enfraquece a cultura local. Como isso acontece? Porque a ONU não interfere em defesa dos tibetanos. O governo chinês ele tem incentivado, né? E ele incentivou nos últimos anos, nas últimas décadas, a migração para essa região. Então, além da migração para essa região do povo chinês, eles entendem também que a região ela apresenta, né, uma relativa produtividade, uma área que poderia ser muito importante para a produtividade agrícola. Isso acabou influenciando que muitos chineses fossem morar no Tibete. Só que o Tibete é formado basicamente por uma população de monges que ocuparam a região e têm já uma relação até mesmo espiritualista com o lugar e que, infelizmente, não tem um apoio da ONU devido a China desempenhar um forte poder político e econômico em âmbito mundial, além dela ser membro do Conselho de Segurança da ONU. Então, eles acabam não tendo apoio e o conflito acaba ficando da forma como está. Beleza, galera? Então, para a provinha de vocês, são esses os comentários. Então, agora,